Saudações, seres humanos, sejam bem-vindos a mais um Boteco dos Illuminatis do Projeto Mayhem. Hoje a conversa acontece em volta da fogueira. A gente vai conversar ao som de muita música. A gente vai trocar ideia com uma das pessoas que eu mais admiro nesse meio ocultista. Vai ser um assunto muito bacana, mas antes de apresentar o nosso convidado, o meu irmão querido, Thiago Tamussauskas, do Morte Súbita. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui. Um prazer estar de novo com você, Nicolas. Como o André falou, você é uma pessoa admirável mesmo. A gente sempre gosta de ter você aqui no nosso bate-papo. Obrigadão, querido. O meu amigo diretor de cinema, diretor de escola, diretor de bares, diretor desse boteco, Rodrigo Lutarque. Agora sou diretor do Boteco. Salve, salve, pessoal. Vou começar a cobrar cover artístico. Seja bem-vindo ao Boteco, Nicolas. Valeu, querido. Aqui. Obrigado. E Rodrigo? E vou fazer a apresentação do nosso colega, Nicolas Ramanush. É um ativista cigano da etnia Sino-Manouche, nascido em São Paulo em 1960, presidente da ONG Embaixada Cigana do Brasil e membro de honra da Association Santois des Citans et Amish, na França, professor universitário de História da Cultura Cigana na PUC São Paulo, realizou pesquisas sobre literatura oral cigana na Europa, incluindo Eslováquia, França e Espanha, e herdou de seu pai, por tradição oral, os conhecimentos de seu próprio grupo cigano. Além disso, é autor de diversos livros sobre a temática cigana, abordando desde a língua até a medicina tradicional, oráculos, crenças e tradições, danças, música, literatura cigana. Seja bem-vindo! Gratidão a todos. Olha, eu sou realmente muito agradecido, né, por esse irmão que a vida me deu, chamado André Correia, ou seja, ele é um irmãozão, está sempre lembrando do velho aqui, ou seja, então muito obrigado a vocês também pelo carinho, porque é a segunda vez que a gente participa, né, do projeto, ou do Boteco, e, nossa, foi um prazer a primeira vez, e tenho certeza que esta noite aqui vai ser maravilhosa, graças à recepção de vocês. Muito obrigado. É só a segunda vez de muitas que você já está convidado por antecipação para vir aqui participar com a gente. É um boteco, é só trazer um copo, uma cadeira, sentar com a gente, bater papo. Tamo junto. Nicolas, só para a gente começar, a gente já conversou, né, como você disse, já é a segunda vez que você vem para cá, mas para quem está chegando agora, para quem está assistindo esse episódio e vai ter contato com a cultura cigana pela primeira vez, faz essa introdução para a gente, o que é ser cigano? Maravilha. Bom, primeiramente, para todas as pessoas que falam, né, a respeito de cigano, é bom ter sempre em mente que a própria palavra cigano é um rótulo que acaba generalizando. Porque quando se diz cigano, seria interessante dar nome aos bois. Ou seja, aqui no Brasil existem 3 grupos ciganos, ou seja, 3 grupos étnicos, né, que são chamados genericamente de ciganos. Então tem o grupo Rom, que é um grupo de ciganos basicamente originário depois da nossa saída lá do noroeste da Índia, originário do leste europeu, o grupo Rom. Depois tem o grupo Calon, que é originário da Europa Ibérica, depois que também saiu da Índia. E tem o nosso grupo, que é o grupo Sinti, que é originário da Europa Central, mais precisamente Áustria e Alemanha. Então, nosso grupo nasceu nessa região e depois, é claro, como os demais grupos, se espalhou. Então, assim, ser cigano é participar de uma etnia, né? O que é isso, né? Etnia. Etnia é uma comunidade, no caso, que tem valores próprios, crenças próprias e, principalmente, língua própria.
né? Porque muita gente diz assim, eu faço parte da etnia tal, e ela mal fala a própria língua daquela etnia. Então, deveria reconsiderar, porque fazer parte da etnia é falar a língua, guardar, né, os nossos valores e nossas crenças, que geralmente são adquiridos em berço. Então, por exemplo, para se dizer cigano, em qualquer um desses grupos, você tem que nascer dentro de uma família cigana. Mais apropriadamente, ser filho ou filha de pai cigano. Tá? Que é o contrário, por exemplo, do judeu, né? Que a mãe dá, no caso aí, a ascendência, né? No caso do judeu, ao contrário deles, no caso do cigano, é patrilinear. Então, assim, para você dizer cigano ou cigana, você tem que ter nascido, né, de um pai cigano. E aí pode dizer, sou cigano. Do contrário, o correto seria dizer, sou descendente de cigano. Então, assim, se a mãe é cigana e o pai é um não cigano, a criança que nasce é um descendente, né? Então, já não seria considerado cigano ou cigano. Sendo o pai cigano, aí efetivamente é de origem cigana. Aproveitar que você comentou aí da diferença com a definição dos judeus, né? Queria que você explicasse um pouquinho para gente, como você participa muito dessa questão dos direitos humanos, da questão do combate ao preconceito contra o povo cigano. Você fala assim de um assunto que é pouco comentado, que é a questão do Holocausto cigano. Pouca gente sabe que tem essa história, né? Seria legal aproveitar esse momento para você contar um pouco para quem está ouvindo e que nunca ouviu falar sobre isso. Verdade. Tiago, maravilha. Obrigado pela bola que você está levantando, porque realmente é pouco conhecido esse assunto. E recentemente, na realidade, eu até postei um vídeo no nosso canal falando a respeito da data da celebração, né, da memória do Holocausto Cigano. Porque o Holocausto Cigano ele ocorre simultaneamente ao Holocausto dos Judeus, justamente durante a Segunda Grande Guerra Mundial. O grande problema, digamos, com relação à visibilidade é justamente a questão do poder econômico, né? Ou seja, que a maioria dos ciganos não tem. E não só o poder econômico, até o poder de comunicação. Eu vou deixar isso mais claro. No mundo todo, hoje, existe uma estimativa, porque não são dados oficiais, mas uma estimativa de uma população cigana no mundo todo de 12 milhões de ciganos. Agora, quando eu disse de pouco poder aquisitivo e também pouco poder cultural, por quê? Desses 12 milhões, infelizmente, 80%, mais ou menos, são analfabetos. Então, assim, você tem uma grande população que, se você perguntar para um desses, né, 80 desses que compõem, na realidade, esses 80% de analfabetos, e pedir para ele contar um pouquinho da história dele, ele não vai mal saber a origem dele, justamente porque ele é um analfabeto. E, infelizmente, essa é a grande situação, né, da população cigana no mundo. E, durante o Holocausto, os ciganos que foram assassinados, né, um genocídio, que passaram pelo genocídio, são ciganos do meu grupo, ou seja, ciganos do grupo Sinti e ciganos do grupo Rom. Os Calon não foram eliminados pelo nazismo, porque eles eram da região íbero, né, ou seja, da Europa ibérica, e eles não tinham contato nenhum com a situação dos campos de concentração. Já nós, quando começou a Segunda Grande Guerra, ciganos do grupo Sinti que viviam na Áustria foram capturados e já mandados para campos de concentração. Então, assim, minha família, os meus antepassados, praticamente todos exterminados, né, no campo de concentração. Infelizmente, é duro até de falar, né, e a soma, né, se a gente pergunta para qualquer brasileiro, via de regra, quantos judeus morreram no Holocausto? Via de regra, a grande maioria sabe de cor, 6 milhões de judeus. Aí você pergunta, e quantos ciganos morreram? Não sei. Então, tua pergunta, Tiago, maravilhosa do ponto de vista de direitos humanos, porque aproximadamente 1.500.000 ciganos foram mortos. Ou seja, para uma população atual, né, de 12 milhões, mais ou menos, 1.500.000,
né, mais de 10%, né, muito significativo, sendo que, infelizmente, a maior parte entre esses 1.500.000 era do nosso grupo. Então, assim, nosso grupo foi praticamente dizimado. Né? Os meus, enfim, por parte de pai, né? Os meus parentes por parte de pai, todos morreram em campos de concentração. E meu pai, graças a Deus, né, senão eu nem existiria, veio para cá como refugiado da Primeira Grande Guerra. Né? Meu pai veio para cá em 1914, refugiado da Primeira Grande Guerra. Meu pai nasceu em 1901 e fez a passagem dele em 1978, quando eu nasci em 60, quando eu estava para fazer 18 anos. Então, assim, foi muito triste, né? E muito obrigado por levantar essa bola, porque a gente registra, né, o assassinato e o genocídio de 1.500.000 ciganos. Sim, e só para complementar, depois de Nuremberg houveram vários esforços, né, de reparação, tanto financeira como política, como histórica mesmo, né, de lembrança. Do lado dos ciganos, houve algum tipo de esforço ou há ainda algum tipo de esperança de algum tipo de reparação? Ou foi uma batalha que já era? Então, na realidade, os judeus conseguiram reparação justamente pelo poder econômico e cultural que eles possuem. Né? Então, a influência econômica, isso tem um peso grande. Né? Então, eles conseguiram essa reparação. No caso dos ciganos, em geral, tanto do grupo Rom como do grupo Sinti, ativistas parentes, inclusive, né, do grupo Sinti lá da Áustria e da Alemanha, que são ativistas e presidente de organização como a nossa aqui no Brasil, lutaram não focando no dinheiro, né, na reparação financeira, lutaram para que houvesse pelo menos uma reparação, um reconhecimento, né, do número de mortos ciganos, assassinados e assim por diante. Então, depois de muitos anos, recentemente, em 2016 e 2018, foi fundado um museu, né, que dá conta dos nomes de ciganos exterminados, ciganos sobreviventes, né, que fizeram assim, que foram sobreviventes de Auschwitz, e, enfim, então é uma forma de reparação, pelo menos histórica, mas assim, a financeira nunca foi alvo, pelo menos até onde eu saiba, nunca foi alvo da nossa luta, não. A gente sempre lutou realmente para reconhecimento do fato em si, para que ele nunca mais se repita, né? Para que a gente não esqueça desse fato, porque a história é cíclica e se a gente esquece, ela pode acontecer novamente. Eu tenho um comentário para fazer e queria o seu parecer, né? Vamos dizer assim. Os ciganos, historicamente, desde a Idade Média, assim como os judeus, eles sofrem perseguição. E essa perseguição, tanto aos judeus quanto aos ciganos, é quase cultural na Europa. Esse holocausto foi apenas assim uma culminância num negócio horroroso que aconteceu em ambos os povos, mas, historicamente, sempre que tem algum problema, o bode expiatório para tudo é judeu e cigano. Parabéns. Aí, assim, eu queria que você comentasse esse contexto histórico para as pessoas entenderem que não foi de uma hora para outra. Não foi assim, eu escolhi abrir um livro lá e falei, vai ser esse cara aqui. Não. Tinha uma cultura na Europa. E, de uma certa forma, essa cultura existe, assim, um pouco. Assim como aqui no Brasil, nós formamos uma nação que durante 400 anos foi escravocrata, então não valoriza o trabalho, desvaloriza os negros, coisas do gênero, e a gente tem esse ranço. Aí, assim, só que fazer esse comentário, e também, assim como os judeus, que têm uma entrada assim, no ocultismo, com a cabala, etc., os ciganos também têm uma entrada grande no ocultismo,
assim, baralhos ciganos e outras coisas, magia cigana, etc., fazer comentar sobre isso. Maravilha, querido. Eu já vi... Nicolas, deixa eu só complementar, desculpa. Pois não, querido. Se você consegue identificar um motivo para essa perseguição histórica, se pelo fato, da mesma forma que as bruxas foram caçadas por serem marginais, por viverem à margem desses núcleos sociais, elas eram alvos fáceis para quem estava no comando. E você consegue identificar a raiz dessa perseguição, do porquê que o povo cigano acabou sendo vítima de toda essa história que o Rodrigo comentou? Sim, tranquilamente. E vou, obviamente, fazer por etapas, né? Então, primeiramente, dizer, né, meus parabéns para o Rodrigo, realmente um ótimo professor de história, pela forma que colocou o posicionamento, a pergunta, e, ao mesmo tempo, pela análise, né? Porque, às vezes, esse tipo de análise pode passar batido aos olhos de qualquer outro professor de história ou mesmo historiador. Então, parabéns. Bom, então vamos lá, vamos entender então primeiro a questão. Eu acho que a expressão que você usou, Rodrigo, foi muito feliz, essa expressão, assim, no sentido de adequá-la à situação de uma forma completa. Bode expiatório, essa expressão. E não é uma coisa que, digamos, como você falou, que pega num livro, vai ser. Não, é uma coisa que é recorrente. Então, assim, historicamente, os grupos chamados de ciganos sempre foram utilizados como bode expiatório. Agora, seja para esconder um governo que está com um problema que não tem nada a ver com cigano, mas aí ele usa o cigano na região dele como um bode expiatório e como uma cortina de fumaça. Eu estou me referindo a quem? A Nicolas Sarkozy, recentemente, no ano de 2010, ele estava com um problema seríssimo do ponto de vista econômico, e ele precisava de um bode expiatório, ou seja, tirar a atenção da mídia, do governo dele, e jogar a atenção da mídia toda do país em outra direção. Então, o que ele fez? Ele começou a expulsar ciganos da região. Isso em 2010. À época, eu participava no Rio de Janeiro de um seminário que teve sobre cultura, no Conselho Nacional de Política Cultural e Diversidade, lá no Rio de Janeiro, e aí, durante esse seminário, eu fiz até uma moção, né, contra o Sarkozy, por conta dizendo justamente isso, que ele estava usando os ciganos como bode expiatório. Por que era fácil de identificar esse uso? Porque ciganos da França são cidadãos franceses, nasceram lá. Então, assim, a visão errada que o mundo tem, infelizmente, é sempre considerar o cigano como um estrangeiro no país que ele nasceu. Então, por exemplo, um cigano que nasceu na França, ele é o quê? É francês. Ele nasceu na França, ele tem documentos franceses, ele paga documentação francesa, aliás, ele paga impostos como qualquer outro cidadão francês, só é tratado, infelizmente, pelo governo como cidadão de quinta categoria, né? O que não muda muito, por exemplo, aqui no Brasil, porque aqui no Brasil, a própria expressão povos ciganos, quando o governo utiliza, é com essa intenção de que o povão, ou seja, que a massa veja os grupos ciganos como um estrangeiro aqui no Brasil. E nós somos brasileiros. Eu até costumo dizer, primeiro eu sou brasileiro porque nasci aqui, né? Depois eu sou cigano porque eu tenho a etnia cigana, ou seja, eu falo a língua de berço, a nossa língua de berço, eu mantenho as nossas tradições e valores de berço e assim por diante. Então, historicamente, voltando primeiramente ao Rodrigo, historicamente, Rodrigo, eu poderia citar milhares, né? Mas eu vou citar aqui os que me vierem à cabeça, que geralmente são aqueles mais chocantes, tá? Então, quando o cigano chega na Áustria, ou seja, nosso grupo chega na Áustria, nós chegamos em pleno governo dos Habsburg, uma família austríaca muito poderosa que você, como historiador, deve conhecer muito bem. E a Elizabeth de Habsburg, o que ela fez?
ela separava as crianças ciganas e tirava dos pais e punha em orfanatos e exigia que os homens ciganos tivessem relações sexuais com não ciganas para acabar com a nossa etnia. Como ela viu que isso não deu certo, ou seja, não vingou, ela baixou um decreto dizendo que quem nascesse de pai e mãe ciganos, já nascia condenado à morte, porque seria morto, pena de morte. Então veja que absurdo. Estou dando um exemplo entre milhares. Então esse vai da Áustria. Aí vão para a Alemanha, também contra nós, ciganos do grupo Sinti. O Karl IV da Alemanha, ele fez um decreto dizendo que todos os ciganos, homens, mulheres e crianças, deveriam ter a orelha esquerda arrancada, para que ficasse socialmente, né, marcado como cigano, e não era bem visto na Alemanha, ou seja, não era bem quisto, aliás, na Alemanha. Então, justamente por esse motivo, eu vou até tirar aqui o fone de ouvido para vocês observarem, justamente por esse motivo, nasceu nossa tradição de usar argolas na orelha esquerda, justamente para mostrar que a gente tem orgulho de ser cigano. Antes disso, a gente não usava brinco na orelha esquerda. Depois que ele mandou arrancar a orelha esquerda, o Karl IV, aí nós passamos a usar. Então, o primeiro brinco se coloca aos 7 anos, quando você se torna dono da sua alma, e o segundo é quando você se casa, para mostrar que você é um homem casado. Tá? Então, isso daqui é tradição depois que arrancaram nossas orelhas, né? Então, a orelha esquerda. Então, outra barbaridade. Agora, fomos queimados também durante a Inquisição, sem sombra de dúvida. Por quê? Muito fácil de entender. Nossa medicina tradicional era baseada no quê? Fitoterapia e homeopatia. E também litoterapia, a utilização de pedras, né, minerais. Então, era muito comum, à época da Inquisição, uma cigana, por exemplo, virar para uma filha e falar: pega uma garra do diabo. Né? E aí um padreco, né? Imagine o quanto que eu gosto da igreja, né? Então eu já estou falando aqui o português rasgado, padreco, porque para mim eles não passam disso. Então, assim, um padreco ouvia, né? Você viu? Garra do diabo, essa daí é do Satã, essa é do demônio, e mandava queimar uma cigana justamente porque ela era o quê? Uma curandeira, porque ela estava curando alguém, né, utilizando ervas. Eu estou dando um exemplo de garra do diabo, mas na realidade o mais usual lá na época era pata de sapo, né? Asa de morcego, que era o nome das ervas que se utilizava no sul da França, onde muita cigana foi, infelizmente, também queimada. Então, assim, estou dando alguns exemplos. Opa, bruxas e curandeiras, esse daí é bom, hein? Esse é seu, querido? Não, esse livro, recém-saído agora da editora Goya, fala das curandeiras da França, inclusive. Olha que maravilha. Então, provavelmente deve estar falando de alguma Manouche lá, ou seja, alguma parente nossa remota. Fala sobre maravilha. Bem legal. Maravilha. E aí, eu estou dando alguns exemplos, né? Eu poderia, como eu disse, dar milhares de exemplos, porque isso aconteceu no mundo todo. Então, assim, essa perseguição gerou até o quê? Um estereótipo. As pessoas, quando falavam de ciganos, até bem pouco tempo atrás, antes do nosso ativismo, as pessoas sempre associavam ciganos a quê? A nomadismo. E nunca houve culturalmente o nomadismo na nossa cultura. Havia o quê? O nomadismo forçado por perseguições, por expulsões, e daí o nomadismo. Mas não porque a gente quisesse, né, ficar andando aí pelo mundo. Não, é que a gente era expulso. Tanto é que antes dos Habsburgs, ou seja, dominarem a Áustria, nós vivemos lá, ou seja, o meu tataravô viveu na Áustria tranquilamente. Depois que eles assumiram e começaram a perseguir, ou seja, usando, né, o grupo cigano como bode expiatório, então a vida não pôde ser vivida tranquilamente. Então, agora, né, falando de uma forma mais objetiva, acho que o motivo maior, o querido André, né, do que você questionou, eu acho que é isso, é a utilização, né, dos governos com relação às minorias étnicas, daí também no caso o judeu,
né, que também sempre foi uma minoria étnica, principalmente naquele período em que ainda a terra, né, ou seja, o território deles ainda estava sendo decidido se eles voltariam ou não para o território deles, e nós nunca tivemos território, né, ou seja, desde quando saímos da Índia, a gente nunca ficou falando assim, um dia vamos voltar para a nossa Índia mãe, não. A gente saiu da Índia e foi adotando os outros países como países nossos. Então, o cigano que nasceu na Bulgária é búlgaro, né? Ele fala o búlgaro e fala o romani, e tem nossa tradição. O que nasce na Inglaterra, a mesma coisa, o que nasce nos Estados Unidos e assim por diante. Então, eu acho que o motivo maior é isso, é o fato de ser uma minoria sem poder aquisitivo, que infelizmente já carrega, né, o peso da discriminação social e do preconceito, né, que é o que nós lutamos contra para acabar com o preconceito, e a única forma de acabar com o preconceito é a verdade, né, ou seja, mostrando a verdade, aí preconceito nenhum se sustenta. E é isso aí. Então, eu acho que quando o motivo é esse, é usar os grupos minoritários, no caso aí os ciganos, como bode expiatório. E aqui no Brasil isso também já aconteceu, né, por um governante aí, enfim, só não houve a matança que houve lá fora, ou a expulsão que houve lá fora. Mas assim, aqui, graças a Deus, o maior problema que enfrentamos é apenas o preconceito, né? Porque assim, ninguém impede um cigano de trabalhar porque ele é cigano. Lá na Europa impede. Qualquer parte da Europa. Tá? Então, esse seria o motivo maior. Creio, né? Eu creio. Ainda dentro desse tema de preconceito, historicamente falando, e também no tema histórico, historicamente falando, o povo judeu, eles, assim como o povo cigano, eles eram proibidos de ter terra, de ter propriedades. Isso na Idade Média, por lei. E na Idade Média, a maior parte da população estava presa nas terras, e os nobres, quando adquiriam as terras, e a população. Fazer parte de um grupo que se deslocava era uma vantagem. Aí os carvoeiros, que derrubavam florestas para fazer carvão, para vender, etc. Os pedreiros, em francês, maçom. Os ciganos, os judeus e vários outros grupos que ficavam andando. Os judeus, em específico, eles entraram na área do comércio e, como tinham dinheiro, através do comércio, começaram a emprestar a juros assim gigantes. Era muito grande mesmo, como se fosse agiota. E aí, quando o riquinho ali não conseguia mais pagar, ele falava que a culpa da peste era do judeu, mandava matar para poder acabar com a própria dívida. Minha pergunta é, os judeus, assim, historicamente, eu sei que entraram nessa área econômica para poder se sustentar por causa do preconceito e acabaram adquirindo essas posses. Mas, em relação aos ciganos, aí, assim, o André pode até falar depois qual era a parte econômica das bruxas, já que a gente está falando de preconceito. Até hoje, bruxa não tem parte econômica. Tá bom, então deixa essa parte de lado. Os ciganos, qual é a área econômica, por causa desse preconceito legislativo, histórico e cultural, ele conseguia entrar para poder se sustentar ao longo da história? Maravilha pela observação. Ainda dentro desse período que você citou, a gente tem que lembrar, né, da não generalização. Então, sempre lembrar que tem 3 grupos. E cada grupo agia, ou seja, teria, eu vou chamar aqui de ofício, né, ou seja, teria o seu ofício, seu ganho de vida específico. Tá? Então, por exemplo, ciganos do grupo Calé,
que é o mesmo que o grupo Calon, que está aqui no Brasil hoje, à época eles viviam, Calé é o mesmo que o Calon, e viviam tanto em Portugal, onde eram chamados de Calon, como na Espanha, que eram chamados de Calé. Então, predominantemente, entre esses ciganos, os ofícios estavam ligados ao comércio. Mas não ao comércio em larga escala, o comércio de porta em porta. Tá? Tanto é que quando vieram para cá, como degredados, eles trouxeram a profissão de mascate. Então, assim, não havia nem dinheiro, né, para negociar, então eles faziam o tal do escambo, né, aqui no Brasil. E lá eles também faziam uma espécie de escambo. Então, por exemplo, ele saía com um bocado de galinha nas costas e oferecendo a galinha. Aí a mulher lá, dona da casa, dava em troca da galinha o que ela tivesse em demasia. Podia dar alimento que ela tivesse em demasia, ou um tecido e assim por diante. Então, ciganos do grupo Calé e Calon, basicamente ligados ao comércio e à música. No caso aí do Calé, o flamenco. Tá? Então, assim, muitas famílias, inclusive, se destacaram e até chegaram a ter um certo poder econômico em virtude, né, do flamenco. O exemplo seria a Maia Flores, por exemplo, a família da Maia Flores, que já vem lá desde o período medieval. Tá? Então, assim, é uma família muito antiga ligada ao flamenco, e no caso aí o flamenco eu estou me referindo à Andaluzia, ou seja, o sul da Espanha, né? E mais para o norte da Espanha, e todos os ciganos geralmente ligados ao comércio pequeno, ao comércio ambulante, né? De feirante e assim por diante. Bom, então os ciganos do grupo Calon, Calé, tá? Portugal e Espanha. Já ciganos do grupo Rom, que aí é no leste europeu, a grande maioria, já desde esse período, sempre viveu, infelizmente, ou melhor, não viveu, sobreviveu quase sem possibilidade de ofício algum. Porque entre eles havia ótimos artesãos em metal, né, ou seja, principalmente em cobre, eles faziam tachos de cobre para vender. Só que aquilo que você falou, né, ou seja, não era interessante para os governos essa mobilidade. Então, os governos impunham, né, ou seja, a não itinerância aos grupos ciganos. Eles queriam que os ciganos ficassem reclusos num único local. E dessa forma eles não conseguiam o quê? Não conseguiam vender, né, a mercadoria que produziam. E a intenção do governo era justamente essa, que eles não conseguissem vender, que morressem de fome. A coisa, de lá para cá, por incrível que pareça, ou seja, nós estamos falando do período medieval, mas de lá para cá pouco mudou. Por quê? Vou dar um exemplo, um único exemplo, mas eu poderia dar milhares, mas um único exemplo, recente. Nós estivemos na Eslováquia em 2012, eu e minha esposa, participando de um festival de música tradicional cigana, e eu aproveitei como antropólogo, né, para fazer uma pesquisa lá e ver como é que estava a vida do cigano da Eslováquia. Gente, vocês não vão acreditar. O prefeito da cidade que a gente estava, que se chama Kosice, ele mandou construir um muro de 6 metros de altura ao entorno da vila onde os ciganos moravam. Ou seja, para que realmente os ciganos ficassem reclusos. E como se não bastasse, né, essa reclusão, ele baixou uma lei, ou seja, da prefeitura, dizendo assim: os ciganos devem comer os cachorros de rua, porque dessa forma eles conseguem algum alimento e ajudam a manter a cidade limpa. Olha que absurdo! E eles fazem isso, sabe, é revoltante, né? Eu estou falando aqui com uma revolta violenta, mas assim, eles fazem isso com a maior cara de pau, e o pior de tudo, a própria ONU, os direitos humanos da própria ONU, ninguém se mobiliza para mudar isso. Eu cansei, né, de enviar moção contra essas atitudes e nada muda. Então, né, só para vocês terem aí um panorama, né, ou seja, desde o período medieval até agora, pouca coisa mudou. Então, assim, os ciganos do grupo Rom, eles vivem abaixo do nível da miséria, e em cada, digamos, 100 mil, no máximo 2, consegue riqueza. E geralmente
não é de forma lícita. Essa é a verdade. Tá? Então, em cada 100 mil, né, 1 ou 2 no máximo consegue riqueza lá no leste europeu, e geralmente essa riqueza não é de forma lícita. Tá? Então, tem alguns exemplos, por exemplo, de uma família chamada Dorin Cioaba, na Romênia, que ele até se auto-intitulou rei dos ciganos, porque ele é muito rico. Muito rico porque as terras que o pai dele conseguiu, né? Então, olha, conseguiu, as terras que o pai dele conseguiu, possuía, ou seja, riqueza na terra, e aí eles exploraram essa riqueza e ele ficou muito rico. Então, assim, ele se autodenominou no momento rei dos ciganos, mas ele vivia no luxo, e o povo que ele dizia que era a plebe dele, passando fome, ou seja, então, né, bela arroba, se ao menos ele dividisse o que ele tivesse com os demais, né? Então, assim, leste europeu, ciganos rom, numa miséria até hoje em dia em todo o leste europeu. E aí, ciganos do grupo Sinti, nós sempre fomos, nossos ofícios, né, de tradição sempre foram ligados a música e circo. Tá? Então, assim, as grandes famílias circenses ainda hoje são de origem Sinti. Tá? Então, assim, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos de nome que talvez vocês até conheçam. Aqui no Brasil, o falecido Orlando Orfei, né, que ele é primo da Moira Orfei, lá na Itália, também dona de circo e também cigana do grupo Sinti. Então, assim, também tem os Bouillon, a família Bouillon, que é o circo Le Cirque Romanès, né, lá na França, mas é da família Bouillon, também ciganos do grupo Sinti. Então, assim, aqui no ano de 1889, veio para cá o Circo Pavilhão François, que foi de um cigano Sinti também, que trouxe para cá, inclusive, progresso. A época em que não havia nem luz, né, elétrica no Brasil, ele trouxe para cá o quê? O projetor Pathé, né, da França, e ele exibia filmes naquela época. Imagina a loucura, né? Então, assim, ele ganhava dinheiro dessa forma. Então, exibindo filmes dentro do circo. Então, assim, e nós, ou seja, os outros ciganos do nosso grupo que não eram ligados a circo, eram ligados à música. Então, por exemplo, um exemplo de um nome expoente é Django Reinhardt, né? Ou Renard. Se a gente falar em francês, seria Django Renard. E se falar em alemão, seria Django Reinhardt. Ele é de uma família Sinti, né? E ele fundou o chamado jazz manouche, que é o jazz cigano. Na realidade, quando eu digo fundou, estou até usando uma expressão de brincadeira, porque o que ele fez? Ele fez uma viagem para New Orleans, né, viu o jazz norte-americano, ficou maravilhado com isso, e quando ele voltou para a França, ele adaptou uma batida diferente e criou o jazz manouche, que é uma mistura de jazz com valsa. Então, o jazz cigano é uma mistura, em termos de música, é uma mistura de jazz com valsa, né, e numa dinâmica fora do comum. Então, assim, daí os nossos ofícios são basicamente ligados ao comércio e à atividade artística, né? Agora, os ciganos do Grupo Rom que vieram para o Brasil, como aqui não tem, graças a Deus, né, a perseguição, aqui no Brasil eles se tornaram pessoas muito bem, financeiramente muito bem definidas, porque são trabalhadores. Então, aqui eles primeiro começaram a vender os tachos de cobre, depois alambiques, né? Passaram a fazer alambiques de cobre, e até o ano de 1625 o Brasil não tinha nenhum alambique, mas o cigano trouxe essa técnica para cá, cigano do Grupo Rom. E hoje em dia, a maioria entre eles, que ainda estão na área da metalurgia, são proprietários de empresas ligadas à metalurgia. Então, assim, são trabalhadores, graças a Deus, e vivem bem por conta do trabalho que realizam. Tá? Mas, assim, diferente, se você me perguntar, então, por que, digamos, o judeu, né, conseguia emprestar o dinheiro e o cigano não? Aí volta novamente aquela questão.
a falta de cultura, né? A maioria dos ciganos ainda é analfabeta. E isso tem um peso muito grande para sair da miséria, né? Infelizmente. Então, ao contrário do judeu, né, que sempre, com dinheiro no bolso ou não, sempre teve cultura, né? E o fato de ter cultura é meio caminho andado para atingir aí uma situação melhor na vida. Bom, agora eu tenho uma pergunta de escritor para escritor, né? Opa! Porque essa visão, né, cultural que a gente tem dos ciganos como um todo, ela de um certo momento ela é espelhada pela literatura, né? Mas de outro momento ela é reforçada pela literatura. Eu acho que o grande exemplo que eu consigo pensar aqui é no Drácula, né? Que mostra os ciganos como servos do Drácula, servos do mal, que é quem sabota a fuga do cara, que é quem ajuda o Drácula a escapar, tá tudo lá servindo o Senhor das Trevas. Mas existem outras figuras ciganas que são bastante importantes na literatura. Tem o Esmeralda, né, lá no Corcunda de Notre Dame. Tem a Carmen da ópera. Eu queria que você comentasse um pouquinho qual dessas imagens vocês acham que é positiva, se existe alguma imagem popular dos ciganos que seja positiva, e qual o papel da literatura, da produção cultural nesse conserto dessa imagem, né? Nessa correção que a gente pode ter que fazer. Maravilha. E aí já aproveitar para falar do seu livro também, do seu documentário. Maravilha. Então vamos lá. Bom, com relação à visão, infelizmente, olha, eu diria que mundialmente, não só no Brasil, infelizmente, o estereótipo, né, e parte do preconceito que existe em relação ao cigano, eu diria que, bem pé no chão, 90% se deve, primeiramente, à literatura. Tá, infelizmente. Inclusive essas que você citou, por exemplo, Carmen de Bizet, né, ou seja, uma ópera, né, que na realidade foi teatralizada, Carmen também, ou seja, o personagem Esmeralda, aliás, eu falei Carmen Esmeralda, também, porque apresentam, digamos, características de comportamento que não tem nada a ver com uma característica verdadeira de uma mulher cigana. Mostra como sedutoras, né? Como... Exatamente. Isso acaba, né, caindo no imaginário popular e as pessoas acham que toda mulher cigana é a mulher fatal e blá, 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 né? Ou seja, ou que ela se comporta do jeito que a Carmen, que a Esmeralda se comportou, ou que a Carmen de Bizet se comportou, ou mesmo o nome da Rosa do filme, o nome da Rosa, aquela cigana que aparece lá, que é desejada, né, pelo padreco e tal, e aí quando ele não pode, aí ele quer, né, destruir o que ele não pode ter e assim por diante. Então, assim, mas no próprio O Nome da Rosa, há na personagem da cigana, há uma permissividade, digamos assim, que na vida real não acontece, sabe? Culturalmente não acontece. E se, digamos, acontecer, seria, digamos, a exceção da regra, e não a regra. Agora, disse no Brasil, no mundo, né, e no Brasil, porque aqui no Brasil eu poderia citar diversos, né? Por exemplo, em O Guarani, do José de Alencar, tem muita discriminação. O Guimarães Rosa, com todo respeito a quem goste dele, que esteja queimando no inferno, porque do jeito que ele retratou a cigana, sabe, como prostituta, como sem vergonha, como ladrão. Então, assim, muitos escritores da literatura brasileira, estou citando esses dois, mas tem vários outros, inclusive em peças de teatro que foram abordadas, né, a questão dos ciganos. O cigano sempre aparece como o quê? Como trapaceiro, né, como enganador, e assim como gente de vida fácil, quando na realidade, poxa, a nossa vida sempre foi muito, mas muito difícil. Porque imagina, né, você tem que matar um leão por dia para ter respeito dentro de uma sociedade na qual você é visto, na qual sua etnia é vista como algo imprestável. Então, até assim, o Monteiro Lobato, né? Tem lá no Saci, ele tenta vender o cavalo. Parabéns, bem lembrado. Parabéns. Bom, esse o Lobato era um eugenista de primeira linha, né?
Então, esse daí já está lá de mão dada com o Hitler, tranquilamente. Mas, enfim, e vários outros. Então, assim, o papel da literatura, o querido Tiago, o papel da literatura ele é muito forte, óbvio, porque ele constrói esse imaginário e ele acaba, ele tem esse poder de manter, principalmente quando o povo se cala, e a maioria dos ciganos sempre se calou por conta desse analfabetismo que eu mencionei. E para, digamos, tornar um pouco mais complicada a situação, você falou para falar do livro, então vamos lá. O que acontece? Nós, veja bem, olha que absurdo, ninguém acredita nisso, mas é verdade. Nós, no mundo todo, nos tornamos povo letrado no século XX. Até então, toda a nossa cultura era mantida por conta do quê? Tradição oral. Então, esse livro, por exemplo, que você citou, né, que é tá aqui, ó, um exemplar, né, Entre a Fumaça das Fogueiras, né, ou seja, mitologia cigana revelada, que tem contos, lendas, enfim, os contos mais antigos da nossa cultura, os mitos mais antigos, por exemplo, de como que surgiu o violino na nossa cultura e assim por diante. Então, assim, isso que hoje está aqui, né, escrito preto no branco, teve um processo primeiro do quê? De ser tradição oral. Então, assim, toda a nossa cultura, até o século XX, ela era mantida de forma oral. Então, assim, eu até dou um curso que eu realizei recentemente na Casa Guilherme de Almeida, aqui em São Paulo, Casa Museu Guilherme de Almeida, e também na Biblioteca Mário de Andrade. O nome do curso é Literatura Oral dos Ciganos e sua influência. Obrigado aí, o André colocou, né, a capa decente aí para a gente poder enxergar. Então, esse curso eu mostro justamente a influência que a tradição oral, né, ou seja, cigana, teve até se transformar em literatura cigana, por escrita, agora no século XX, e a influência que ela ocasionou aqui na literatura brasileira, até porque nós temos na literatura brasileira ciganos, autores, né, de origem, de etnia cigana, e que, infelizmente, por conta do preconceito, a identidade dele, ou seja, étnica, fica relegada ao esquecimento, à invisibilidade, tá? Mas, enfim, então, só voltando agora à questão da literatura oral. Então, isso que é importante entender. Nossa literatura, que hoje está aí escrita, né? Ou seja, que é literatura, passou por um período chamado de oral, literatura oral. Nós chamávamos literatura oral. E nesse período havia, por exemplo, era a forma da gente manter nossa história. Como nós não escrevíamos, né, éramos, ou seja, uma etnia ágrafa, não tínhamos uma escrita definida, então nós mantínhamos como nossa história? Através da literatura oral. Então, por exemplo, as lendas que nos eram narradas, elas ensinavam para o jovem, para a criança, os nossos valores. Cada lenda narrada continha lá os nossos valores, as nossas crenças, certo? E parte da nossa história. Por quê? Dentro dessa narrativa tinha histórias que não eram lendas inventadas, e sim lendas, ou seja, histórias, aliás, que falavam de parentes, de algum parente da gente. Então, isso já é história. Aí falava, olha, o parente tal fez tal coisa, foi para tal país, e assim por diante. Então, tudo isso era mantido por tradição oral. E como a tradição oral é diferente daquela história, por exemplo, quem sempre escreveu, né, ou seja, um povo que sempre foi letrado, ele aceita aquela história de quem conta um conto aumenta um ponto. Mas para nós que somos recentemente, né, letrados e que mantivemos nossa cultura a partir da tradição oral, para nós o dito, o que era ouvido, tinha que ser registrado com o maior respeito do mundo, para que depois a gente pudesse recontar aquilo sem aumentar pontos. Claro, né, como todo ser humano, né, é ser humano, é claro que uma coisinha ou outra sempre escapava, mudava um pouquinho, mas não tão drástico a ponto de mudar, não de forma drástica a ponto de mudar o conteúdo essencial de uma lenda
ou de um mito, certo? Então, isso para nós foi muito importante. Então, somente no meio do século, em meados do século XX, é que surge os primeiros escritos na nossa língua, que é o romani, ou romanês. Então, somente nessa época. Até então, todo o conteúdo cultural ligado à medicina tradicional, ligado à nossa história, ligado inclusive, é claro, as nossas... nós chamávamos de... Ah, meu Deus do céu, como é que é? Aquilo que vocês chamam a palíndromo, né? Ou seja, a formação de palavras palíndromos, né? Que, se não me falha a memória, que a gente chama. Neologismo? Isso, neologismo, obrigado. Ou seja, quando surge uma nova expressão a partir de uma união, às vezes de hibridismo, né? Por exemplo, como televisão, por exemplo. Então, aí é o hibridismo do grego com o romano, né? Com o latim. Então, tele é grego e visão, latim. Então, isso, você me lembrou bem. Hibridismo. Então, para nós surgiu muitos hibridismos, porque quando saímos da Índia, nós carregávamos apenas palavras do sânscrito, que é a nossa língua mais remota, né? Ou seja, a origem do tronco linguístico é o sânscrito. E quando saímos de lá, nós fomos incorporando hibridismos e palavras novas, lexicalmente falando, dos lugares por onde passamos. Então, hoje em dia, por exemplo, nossa língua, ela comporta palavras do sânscrito, que trouxemos da Índia, mas também comporta palavras que de outros idiomas pelos quais pelos países que nós passamos. Então tem palavras gregas, tem palavras armênias, tem palavras italianas e assim por diante, palavras quase que do mundo todo que foram incorporadas na nossa língua. Tá? Então, prova maior disso, posso dar até um exemplo. Por exemplo, da forma antiga, para dizer eu te amo, na forma antiga, me camalto, para dizer eu te amo, me camalto. Agora, para dizer da forma atual, que é com o neologismo, eles falam, alguns grupos falam assim, me voluito. E o voluito vem de onde? Do italiano, voglio, certo? Eu te quero. Então, assim, só que aí para esses grupos que usam esse voluito, eles usam como eu te amo e não como eu te quero, ou eu te desejo, assim por diante. Então, eu acho muito importante a gente ressaltar que para nós houve um período de séculos, né, de manutenção da nossa tradição oral, que foi o que manteve toda a nossa cultura, nossas crenças, nossos valores de tradição, né, nossa língua, inclusive, viva. E depois disso, é claro, a própria literatura oral, que hoje se torna literatura cigana a partir do momento em que ela é grafada. Então, por exemplo, eu, como um cigano do Brasil, eu escrevi esse livro, obviamente, em português. Mas se eu quisesse, por exemplo, morando na França, ele estaria com conteúdo em francês. Mas, assim, apenas o conteúdo de comunicação em português ou em francês. Mas o conteúdo étnico, aí é o nosso. Tá? Então, assim, cada lenda que tem nesse livro, em cada mito que tem nesse livro, ele remete a um valor dentro da nossa cultura. E, nesse caso aí, eu apresento os 3 grupos. Eu apresento lendas dos ciganos do grupo Rom, lendas dos ciganos do grupo Caló e lendas dos ciganos do grupo Sinti. Então, tem toda, digamos, uma estrutura, né, mostrando a importância do que foi a tradição oral para chegar à literatura cigana, ou seja, né, a parte escrita. Nicolas, além de toda essa... Né, a gente começou ali desde dos preconceitos da Idade Média, a gente foi atravessando, falando de como a cultura sofreu uma erosão muito grande e agora tem recursos de recuperação e de manter essa mitologia viva. Além do livro, você também fez um documentário, né? Você também
está num documentário. Eu queria que você falasse desse documentário para a gente, onde que a gente assiste, como que foi a criação e qual que é a importância desse documentário para a cultura cigana. Ah, maravilha, querido. Então, o nome do documentário é Terra de Ciganos, né? Ele é um projeto do diretor Naji Siddiq. Ele mora em Brasília, ele é de origem islâmica, ou seja, ele tem pai de origem islâmica e mãe norte-americana, e, obviamente, justamente pela origem do pai, né, ou seja, de palestino, ele sabe, né, das agruras de um povo ser perseguido assim por diante. Então, ele tinha o sonho de realizar, eu estou dizendo isso, ele tinha, porque o primeiro contato que foi feito foi em 2010. Então, vejam bem, para um filme, né, chegar a ser elaborado, a história é grande, todo mundo pensa que filme se faz assim, mas não. Então, em 2010, ele entrou em contato, dizendo que ele tinha essa ideia, e aí, eu primeiramente, como cigano ativista, né, ou seja, eu não podia simplesmente ficar maravilhado com o fato de alguém, né, desejar fazer um documentário a respeito da nossa cultura. Eu precisava filtrar quem quer fazer, né, e com qual objetivo, né? Porque, óbvio, você poderia simplesmente cair numa cilada, né, produzir um filme com alguém que quisesse detonar a cultura e acabar com a cultura. E aí eu fui conhecendo, né, eu e minha esposa Ingrid, no decorrer de 2010 para cá, fomos conhecendo ele, a própria diretora executiva, produtora executiva do filme, a Kátia, e aí a gente foi entendendo que realmente a ideia dele era uma ideia digna de apoio, né, ou seja, digna da gente prestar uma consultoria. Aí fizemos um acordo, né, ou seja, um contrato que a gente prestaria consultoria, isso significava o quê? Não era fácil, não. Era sair de São Paulo, foi o que nós fizemos, em uma van, dentro de uma van, e percorrer 10 mil quilômetros dentro de uma van. Então, assim, nós saímos de São Paulo, passamos por Minas, Bahia, Maceió, ou seja, fomos subindo, até chegamos a Rio Grande do Norte. E aí, nessa trajetória toda, a gente foi mapeando possíveis personagens, possíveis participantes para o filme. Porque ele queria ter no filme, no documentário, um casamento, né? Ou seja, queria mostrar como é que era um casamento. Ele queria ter uma catira. O que é a catira? É a forma de vida dos ciganos do norte e do nordeste, que é de troca. Então, a catira é a troca. E quando ele troca e pede uma volta. Tá? Ele queria filmar isso também. E como os ciganos, obviamente, já são gato escaldado, né? Porque muitos jornalistas pediam, deixa eu conhecer um pouquinho a cultura. Aí o cigano abria a casa, o acampamento e depois dançava, porque aquele que entrou ali, né, dizendo que ia fazer uma coisa boa, punha nas telas depois uma coisa absurda, né? Tirando um barato, menosprezando, dizendo de sujeira, enfim, um bocado de coisa. Então, como os ciganos, principalmente do grupo Calon, e já eram gatos escaldados, ou seja, se tornaria difícil conseguir personagens, somente com a nossa ajuda. Por quê? Porque além da língua que eu falo, do meu dialeto, eu falo a língua deles. Então, o que a gente fazia como estratégia? Eu já chegava nos acampamentos que a gente ia encontrando pelo caminho e falava: "Ô, Saron Lachon, Calon", ou seja, já cumprimentava na língua, e aí ele já vinha e me cumprimentava, e aí eu explicava: olha, esse é um diretor de cinema, a ideia dele é fazer um filme. Ah, que maravilha, ó. O André achou aí, né, o cartaz do filme, Terra de Ciganos, e aí foi no lançamento, né, do dia 26 de setembro. Então, aí eu chegava, né, fazendo esse primeiro contato, explicava para o cigano qual era a ideia do diretor, que ele queria fazer um documentário sério, mostrando o que era a cultura e tal, e, obviamente, respeitando aquilo que os ciganos achassem, que os Calon achassem que não deveria ser mostrado. E aí o filme, ou melhor, e aí os personagens foram sendo mais ou menos delineados, né? Aí isso demorou de 2010 até 2014. Aí, em 2014, a gente partiu para uma segunda etapa, que era realmente conseguir o dinheiro, ou seja, para que o filme fosse produzido.
Aí entrou aquela questão de Ancine, aí eu tive que viajar para o Rio com eles para fazer o pitch, que seria para apresentar o filme, a ideia do filme para quem iria liberar o dinheiro e tal. Bom, aí, conclusão, conseguimos fazer o filme quando? Filmar em 2018. Só em 2018. Então, foi filmado. Foi filmado 3 horas de conteúdo, ou seja, muita coisa. Filmamos, como eu disse, né, em todos esses estados. Itumbiara, lá em Goiás, ou seja, em todos esses estados. Até o Rio Grande do Norte, lá em Mossoró, em Apodi, Rio Grande do Norte e tal. Bom, aí feito o conteúdo, a ideia do diretor era lançar quando? No máximo em 2019 e 2020. Mas com a pandemia, parou tudo. E aí, verba que precisava para acabar, né, a edição do filme, também não conseguia. Então, o filme só foi lançado em setembro do ano passado, né, a nível nacional, e hoje em dia o Terra de Cigano já é encontrado nos bons streams da vida, né? Ou seja, eu comprei o meu filme, ou seja, o filme que eu mesmo participei, eu comprei no YouTube, está disponível na plataforma do YouTube. Então, se digitar lá Terra de Ciganos, vão achar tanto para comprar como para locação. E não está caro, se não me engano, para alocar está 15 e para comprar R$ 30. Acho que foi o que eu paguei. Então tá baratinho, tá legal. Mas também tem em outras plataformas. Eu não saberia dizer de cabeça aqui todas, mas eu sei que o Apple TV. Uma busca aqui: YouTube, Google Play, Filme TV e Amazon Prime. Isso, brigadão, exatamente. E então, assim, né, quem quiser ter acesso a esse documentário vai conhecer muito sobre a cultura dos ciganos que ainda não vivem, mas assim utilizam o acampamento como uma forma de sobrevivência, porque eles não vivem ali, eles não ficam ali vivendo no acampamento, eles usam o acampamento para negócios. Então, por exemplo, dá um exemplo, ele mora em Minas. Aí ele vem para um acampamento de São Paulo para vender cavalo, para vender carro e tal. Aí ele faz os negócios dele e depois ele volta para lá. Mas ele geralmente tem casa na cidade onde ele nasceu. Casa e tal, mas o acampamento é estratégico. A gente chama de campo de pouso, ou seja, o acampamento é um campo de pouso, onde as famílias do Grupo Calon se reúnem e mantêm a tradição ainda dentro do campo de pouso. Né? Então, quem assistiu o filme vai conhecer bastante, né, principalmente do Calon, e aí vai conhecer um pouco da cultura Sinti, ou seja, do meu grupo, vai conhecer nossa música, porque além de participar como consultor, eu e minha esposa, do filme, nós também participamos como personagens. Então, eu interpreto a mim mesmo, ela interpreta, obviamente, a ela mesma. A cena é bem icônica, ou seja, nós estamos voltando de um show, nosso ônibus quebra, aí, não vou dar spoiler, mas enfim, aí passa uma carona, a gente pega, que é esse carro da foto aí, né, que é uma Mercedes, a gente pega uma carona e dentro do carro a gente começa a cantar, e aí o carro para num posto, e nesse posto a gente conhece ciganos do circo. E aí à noite a gente toca no circo. Então tem lá, né, ao vivo, a gente tocando no circo. Então, assim, é muito legal. Para quem quer conhecer um pouco da nossa cultura e um pouco da nossa música, né? Ou seja, principalmente da música Sinti, porque a música que os Calon executam, algumas são cantadas em Xibe, que é a língua utilizada por eles, mas o ritmo é o sertanejo, porque para eles o sertanejo é a música que eles consideram como música cigana. E para nós, não. Aí eu já utilizo um pouco de rock, um pouco de jazz, sabe? Então, assim, minha música tem uma pegada também, assim, a nossa música tem uma pegada também mais latina, tem muito molho. Né? Então, por exemplo, o tema de abertura do filme é Barorrito, que significa um grande prado.
Então, ela é bem plangente, é Poseleno, Barorito, Avitrada Almure Curen. Então, ela é bem plangente e tal. Já a outra é um jazzinho misturado com um pouquinho de rock, que é Me Inque Chavo Som, Chipiranda Escolar. Então, aí já está contando toda uma história que a letra está dizendo assim: eu ainda sou garoto, eu não vou para a escola, mas eu sei contar. 1 e 1 são 2, 2 e 2 são 4. E eu vou brincando, a letra vai brincando com isso, né? E as duas músicas viraram, né, trilha sonora do filme, e encerra com Latidile, que é uma canção de amor que eu fiz para minha esposa e acabou entrando também para o filme, que me deixou muito feliz. Essa trilha sonora a gente tem que encontrar lá no Spotify depois também. Tá no Spotify. Tá no Spotify? Tá, é só digitar Vitsa Ramanushi. Vitsa é Vitsa, que significa família, né? Vitsa Ramanushi, ou seja, família Ramanushi. E o nome do EP é Mundo Cigano. Tem um violão na grama. Achei o Mundo Cigano. Mundo Cigano, isso. Isso, exatamente isso. Excelente, excelente. Nicolas, um presente enorme ter você aqui com a gente. Eu espero que você volte toda vez que tiver projeto ou que o tema voltar de alguma forma sobre culturas relacionadas ao mundo cigano, que você esteja aqui com a gente, como eu disse no começo, com o copo na mão, com a cadeira sentada em volta dessa mesa de boteco, para a gente continuar conversando e que a gente estenda esse papo e essa amizade por muito tempo. E só para a pergunta mais importante, quem quiser conhecer todos os seus trabalhos, os seus livros, como que a gente te encontra? Então, aí abaixo do meu nome, né, tem o @Embaixada Cigana, que é, inclusive, o endereço do canal, né, que nós temos no YouTube, que lá tem muito vídeo, ou seja, quem quiser conhecer qualquer coisa sobre a cultura cigana, vai encontrar, né, no canal do YouTube muito vídeo à disposição, falando de tudo que vocês possam imaginar. Falando da parte de magia, de medicina tradicional, tudo. Literatura também, de preconceito e assim por diante. E também, no caso, aí, o endereço do nosso site, que aí, para quem queira adquirir nossos livros, é www.embaixadacigana, né, que é fácil, .org, né, de organização.br. Então, www.embaixadacigana.org.br. Tá? Então, esses são os canais fáceis de me achar. No caso, para achar o meu Instagram é @nicolas.ramanushi, também é fácil. E olha, eu também posso fazer aqui um agradecimento especial a vocês. Então, olha, do fundo do coração, eu digo especial porque a gente sente, quando eu digo a gente, eu tenho uma sensibilidade, vocês já perceberam isso, né, do nosso primeiro encontro, quando até, se não me falha a memória, eu citei algo relativo a você, né, Rodrigo? Ligado a você, se não me falha a memória, isso. Então, e assim, eu sinto no olhar de vocês, sabe, um carinho que eu não encontro no dia a dia em qualquer lugar. Então, assim, que esse projeto, né, que esse boteco, seja sempre abençoado pela presença de vocês, porque para nós, ou seja, do Grupo Cigano, amém, para nós do Grupo Cigano, quando nós encontramos, digamos, uma porta aberta, né, com esse carinho, a gente se sente em casa. Então, assim, aqui eu brinquei, eu falei tranquilo, à vontade, porque eu fui recebido por vocês com a maior humanidade, sabe, possível. Então, eu só tenho a dizer, olha, gratidão, gratidão, gratidão. Né? Qualquer coisa que qualquer um de vocês também, digamos, quiser contar comigo, pode contar. Eu sou só lerdinho para, por exemplo, às vezes eu vou até dar um exemplo, eu sou meio tiozinho para essas coisas. Eu vejo você, André, divulgando, né, seus cursos, suas coisas, e eu não sei fazer igual você faz, que é pegar aquilo e pôr no meu, e eu não sei, mas eu vou aprender. Tá? Então, assim, eu queria saber fazer isso para também mostrar a gratidão que eu tenho, porque vira e mexe, você põe lá, o Nicolas está dando um curso, você põe lá. E aí eu quero fazer o seu e eu não entendo como é que funciona, mas eu vou aprender. Tá? Então, olha,
brigadão a vocês, né? E, enfim, qualquer coisa que um dia eu puder ser útil, contem comigo, porque eu gostaria de devolver um pouquinho da humanidade que vocês me oferecem sempre que eu estou aqui com vocês. Tenha certeza, Nicolas, que a gente não faz essas coisas pensando em retribuição. A gente sabe do carinho, a gente faz isso porque a gente sabe da importância de fazer com que a cultura vá para frente, que essas conexões aconteçam, que as informações cheguem para as pessoas. Então, quando a gente faz esses compartilhamentos, é por afeto, é por amizade e para ajudar a divulgar aquilo que a gente sabe que às vezes é difícil de acessar as pessoas, né? Então, a gente faz de coração aberto para que todo mundo tenha acesso a essas informações. Então, fica super tranquilo que, mesmo não compartilhando essas coisas, a gente sabe que você está junto com a gente em todas essas coisas também, e a gente está com você sempre que precisar, beleza? Obrigadão. Obrigado de coração. Vamos, Sauskas, suas palavras. Só gratidão também por mais essa noite, por mais esse conhecimento compartilhado. E para avisar para quem não sabe que o Nicolas tem texto do Morte Súbita. Acreditem se quiser. Conseguimos um textinho deles lá sobre a Cabala Grega, né? Cabala Grega, verdade. Inclusive está convidado para mandar mais textos para a gente, principalmente para falar mais sobre a cultura cigana, que eu acho que tem muito pouco no portal. Se é que tem alguma coisa, é uma coisa que a gente tem que corrigir lá. Então, se você puder mandar um ensaio, alguma coisa assim, descrevendo, um capítulo que você acha legal de algum livro seu, até para ajudar a divulgar, será sempre muito bem-vindo. Então, fechou. Vou providenciar. Muito obrigado. Pode deixar. Obrigadão. Rodrigo? Assim, aqui, Nicolas, a gente verdadeiramente, nós estamos atrás do conhecimento. E a história das pessoas aqui é o verdadeiro conhecimento. A pessoa pela pessoa. Aí a gente entrevista aqui todo tipo de gente, bruxo, alquimistas, luciferiano, padres, ortodoxos, que foi anglicano que a gente entrevistou, para ver, para conhecer. O mundo é tão diverso, mas tão diverso. Para que as pessoas ficam brigando por uma coisa? A outra é diferente. Gente, é a beleza, é a diversidade. Verdade. E, assim, eu adoro quando você vem, quando você aparece, conhecer sua história. Essa live aqui eu quero mostrar para várias pessoas que eu conheço que falam, eu me sinto cigano, mas, assim, tá lá mais naquele estereótipo de cigano. Vamos ver um pouco mais a verdade aqui. Assim, foi fantástico a live, adorei demais estar aqui, gostaria que você voltasse para compartilhar outros assuntos. Tá ótimo, obrigadão. E só uma coisinha, você falou que entrevista padres também, então, como eu disse uma coisinha de padres lá atrás, deixa eu só consertar, né? Adoro padres. Eu também adoro, principalmente quando eles queimaram as pessoas que fazem as coisas que eu faço. Nossa. Verdade. Verdade. Bom, gente, brigadão por tudo, meu. Vocês são demais. Gente, obrigado por acompanhar a gente até aqui nesse momento. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, você está errado. Então, procura aqui embaixo do vídeo o botãozinho de se inscrever, assina o sininho, clica no sininho para receber as notificações. Toda semana tem vídeo novo aqui no nosso canal. E também a gente vai repostando os vídeos do passado. São mais de 500 entrevistas, então tem coisa pra caramba para você aprender, para você estudar, para você revisitar. Então não perca essa oportunidade. Nós estamos também, entra ali, ó, tá correndo aqui embaixo da tela, catarse.me/231 portais, financiamento coletivo que está rolando aqui do Projeto Mayhem. Então vale muito a pena conhecer. E é isso, Nicolas, mais uma vez, muito obrigado. Rodrigo, Thiago, beijo para vocês. Hasta luego. Até.